Você deve se lembrar do caso da Flor de Lis, do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Eu fiz um vídeo quando aconteceu esse fato, e eu quero repostar esse vídeo e mostrar para você o que eu falei nesse vídeo, sem saber das informações que nós temos hoje. Mas antes de entrar nesse vídeo, eu gostaria de pedir sua ajuda. Me ajude aí, se você puder, a chegar a 50 mil inscritos no canal. Nós acabamos de bater a meta de 5 mil inscritos e eu sou muito grato a todos vocês que fazem parte desse canal, que fazem a mensagem desse canal chegar mais longe. São mais de 25 mil horas de vídeos, são mais de 274 mil visualizações e eu agradeço a Deus pela sua vida, né, por você ajudar esse canal. Então, se você puder me ajudar, né, curta, comente e compartilhe pelo menos com 7 pessoas nos grupos do WhatsApp, beleza? Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, eu sou pregador do Evangelho, esse aqui é o meu canal, né, para abençoar a sua vida e a sua casa. Vamos lá. Eu vou repostar esse vídeo sobre o caso lá da Flor de Lis. A gente não sabia as informações, eu fiz o vídeo, acho 2 ou 3 dias depois do assunto, do que aconteceu, tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas coisas que eu falo nesse vídeo, tá? Que estava claro que tinha coisa estranha nesse caso, né? Estava claro, né? A gente não tinha todas as informações. E agora as informações apareceram aí, né? Envolvimento com ocultismo, bruxaria, imoralidade comia solta dentro daquela casa, né? E eu trato desse assunto à luz da Bíblia, mostrando para vocês que o que aconteceu lá já aconteceu no passado. E está escrito na Bíblia, né? Quando tem adultério, o que acontece, né, numa família. Beleza? Então, assista, curta, comente e compartilhe. E eu gostaria muito que você deixasse sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia e conhecereis a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo. Pessoal, quero fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre esse caso lá do Rio de Janeiro, do pastor Anderson Carmo, né, que faleceu, foi assassinado. O esposo da Flor de Lis, né, aquela irmã que tem aquele trabalho com as crianças lá, com os filhos adotivos, né, junto com o Anderson, né. É o seguinte, eu sei que isso é um assunto muito delicado, é um assunto assim, realmente, é uma tragédia o que aconteceu, é um assunto delicado porque a gente fica tentando encontrar resposta. Eu vou dar uma palavra aqui sobre isso, longe de mim de querer julgar, condenar, mas é só realmente para a gente ter entendimento de como o mundo espiritual funciona e como as coisas espirituais funcionam. Eu não quero aqui julgar se aconteceu alguma coisa, o que está sendo falado, né, que eu li uma matéria agora de tarde, que 2 filhos deles foram presos, né, um adotivo e um de 38 anos, que é filho da Flor de Lis. Então, quando ela casou com o Anderson, ela já tinha esse filho, esse rapaz, e parece que ele foi o mandante do crime e que ele ficou sabendo que o Anderson estava traindo a mãe dele, e teve um caso extraconjugal e ele mandou matar, e o de 18 anos que é adotivo matou, executou ele. É isso que está na matéria ali no jornal. Então assim, longe de mim de querer, porque a gente não sabe realmente tudo o que aconteceu, as informações virão e a verdade virá. Mas em que ponto que eu quero chegar? O mundo espiritual, ele é muito preciso, e o mundo espiritual, ele não brinca. Deus, ele estabeleceu leis espirituais que devem ser seguidas. Quando nós não seguimos essas leis espirituais, nós estamos sujeitos a sofrer sanções, consequências em relação àquele pecado que a gente cometeu. Cada pecado, ele vai gerar uma consequência. Então isso não tem a ver com ser crente, de frequentar a igreja. Tem gente que não frequenta a igreja aqui, que não é crente, porém obedece os mandamentos de Deus, obedece a palavra de Deus, obedece princípios da palavra de Deus, e essas pessoas recebem a bênção de Deus. Então isso não tem a ver com ser crente ou não, né? A proteção que nós recebemos de Deus, ela tem a ver com a nossa obediência aos princípios da palavra de Deus, aos princípios estabelecidos na palavra. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz,
achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio, a sua vergonha jamais se apagará. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal aí sobre as consequências do adultério. Eu falo sobre as consequências na vida da pessoa que pratica o adultério, né? Ele vai carregar sobre si uma vergonha, e o texto diz ali que destrói a sua alma. Se você for buscar na Bíblia, vários relatos bíblicos de que o adultério realmente ele traz a morte para a família. Ele vai trazer a morte. Em muitos casos ele vai trazer a morte física, realmente, a morte física. Não sei se vocês lembram daquele caso, daquela moça que assassinou, esquartejou aquele rapaz lá que era dono da IOC. Ele era casado, largou a esposa para ficar com a prostituta, casou com a prostituta, e aí continuava buscando sexo com prostitutas. Essa prostituta, que agora era esposa, descobriu, foi lá, matou ele, esquartejou o cara. Então, ele deixou a família para casar com a morte e realmente morreu. Então, onde eu quero chegar? Nós precisamos entender o seguinte: o adultério, ele é o maior tipo de violência contra a família. É o maior tipo de violência que eu e você podemos cometer contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, contra nós mesmos, é quando nós caímos na prática do adultério. É quando nós cometemos esse pecado e tentamos dissimular, esconder. Todo pecado ele vai gerar uma consequência, e o adultério, biblicamente falando, é um dos pecados que era punido com a morte do adúltero, né? Então, realmente, quando você pratica esse pecado, você passa a ser perseguido por um espírito de morte, né? Vamos supor, você é um homem casado e você se envolve com uma mulher que às vezes é casada, ou às vezes não é casada, mas ela namora, ela tá com você, mas ela tá com outro, e aí você se envolve com essa mulher e você começa a correr riscos desnecessários, e você pode, numa determinada situação, acabar sendo encontrado por aquele que tá com essa mulher, enfim, e a pessoa querer se vingar de você. Essa mulher pode ser uma psicopata, e por você não querer largar sua família para ficar com ela, ela pode te matar. Enfim, um monte de coisa pode acontecer. Então, quando você mexe com essa questão de quando tem envolvimento sexual, quando tem envolvimento ali emocional, sexual, e você quebra o princípio da fidelidade, da aliança, do casamento, você se coloca nessa posição de alvo realmente do espírito de morte. Então, eu não estou dizendo que é esse o caso, mas eu assim, falo assim sem medo de errar. Alguma coisa muito grave aconteceu para esse homem morrer desse jeito, né? Ele foi executado, alguma coisa muito grave aconteceu, alguma brecha muito grande ele deu. Porque para Deus permitir que uma pessoa morra, gente, tem que ir no limite do limite do limite do limite, né? Então, isso serve de alerta. Nós precisamos pensar. Você que é casado, você que tem esposa, você que é casada, tem esposo, pense muito bem, né? Não caia nessa besteira de cometer esse pecado, de adulterar, de trair a família, porque você pode ser muito perigoso, e você pode daqui a pouco ser mais uma vítima, mais um que vai ser assassinado, mais um que vai morrer, entende? Você pode tanto morrer pela violência, né, como você pode morrer também por uma doença que você pegar. Enfim, quando você trai a família, você casa com a morte. Você faz uma aliança com a morte. É o que a Bíblia diz. Quando você vai ler o que a Bíblia diz sobre a questão do adultério, isso está bem explícito na palavra de Deus, né? Se você pega o pecado de Davi, por exemplo. Quando Davi peca, e ele tenta esconder o erro dele, ele se arrepende quando ele é confrontado por Natã. Deus revela o pecado de Davi para Natã, para o profeta Natã. Porém, como ele se arrepende e o quebrantamento dele foi muito profundo e verdadeiro, Deus se compadece de Davi, perdoa Davi, fala: o seu pecado vai ser perdoado. Mas Deus dá uma sentença muito dura. Deus fala assim, ó: a espada jamais se apartará da sua casa. O seu filho vai te perseguir. Então, o que acontece? A gente precisa entender que perdão Deus dá para todos, mas as consequências, a gente vai colher as consequências. E dependendo do tipo de pecado que você cometeu, a consequência é grande, né? E Davi, ele assassinou o marido de Betseba, né? Depois ele toma ela por mulher. Depois Deus permite que o filho que ela estava esperando morra, né? E depois ele é perseguido pelo seu próprio filho Absalão, né? O próprio filho tenta matar Davi. Então, nós precisamos entender que quando nós nos colocamos nesse lugar de pecado, o mundo espiritual, ele é muito preciso e ele vai nos cobrar. Então nós não podemos brincar de adulterar. Eu estou adulterando aqui, isso aqui não vai dar nada. Olha, isso é muito sério. É muito sério. E se não der em você, vai dar nos seus filhos, como foi no caso de Davi,
Davi viveu, foi até o final da velhice, né? Porque como rei ele cumpria um bom papel, ele era um bom guerreiro, um excelente guerreiro, e ele era um bom líder, né, da nação de Israel. Porém, como pai, ele era um fracasso, né? E ele foi punido por Deus. O próprio profeta usado por Deus disse para ele: a espada jamais se apartará da sua casa. Então, Davi pagou um alto preço, ele viu a sua família ser totalmente destruída. Então, quando nós, como crentes, como pessoas, que nós traímos a família, quando nós andamos por um caminho que Deus não quer que a gente ande, nós vamos colher a consequência. E dependendo do pecado que a gente cometer, no caso, se for adultério, a consequência é muito terrível. Então nós precisamos pensar 1 bilhão de vezes antes de cometer esse tipo de pecado. Tá bom, pessoal? Então vamos ver o que vem aí de notícia, né? Desse caso, né? Os 2 rapazes já foram presos, né? Diz que o de 18 anos começou a dizer: ó, eu matei, mas quem mandou matar foi o de 38. Né? Então, assim, realmente, eu vi na entrevista da Flor de Lis que ela não estava falando a verdade. A entrevista dela é muito estranha, muito estranha. Ah, porque foi um assalto, porque não tem prova, porque foi um assalto. E parece que a polícia tem as imagens, tudo já, viu tudo, que o menino estava na cena ali do crime, enfim. Não tem como fugir, e estava na cara que tinha alguma coisa estranha aí. Infelizmente, se o Anderson Carmo cometeu esse pecado, eu espero que ele tenha se arrependido antes de morrer. Que ele tenha tido a oportunidade de falar: Deus, me perdoa. Né? A carne foi entregue a Satanás, mas que o espírito seja salvo, porque o mais importante é a nossa salvação. Né? Mas infelizmente ficou aí agora essa destruição. Eles têm um ministério grande, esse ministério provavelmente vai acabar. Provavelmente vai acabar. Dificilmente a Flor de Lis vai conseguir tocar isso para frente. Ela pode tocar, vamos dizer assim, como projeto social, alguma coisa, mas assim, como igreja fica complicado. Como igreja fica muito complicado você se colocar debaixo da autoridade de uma situação dessa, a não ser que haja realmente um quebrantamento muito profundo, e se ela sabe de alguma coisa, que ela fale, que ela não fique, né, tentando esconder a verdade. A verdade tem que ser dita, né? Ninguém vence uma guerra contra a verdade, então ela precisa falar a verdade, enfim. Mas até o momento ela sempre tentando levantar a situação de que isso foi um assalto, né? E estava na cara que não foi, né? Ele tomou muitos tiros na parte do pênis, né? Do órgão genital. E ele também tomou um tiro aqui atrás da orelha. Então esse tiro aqui, o cara botou a arma aqui, ó, pau, entendeu? Botou do lado e atirou, para matar mesmo. E depois fuzilaram ele, né? Infelizmente é uma tragédia. Eu conheci esse casal faz uns 3 meses que eu vi um vídeo deles. Fui assistir e tal, vi uma mensagem dele, assim, um rapaz muito simples, assim, muito, assim, de Deus mesmo, né? Mas, gente, o mundo espiritual, se Deus nos dá uma promessa, não quer dizer que agora a gente tem carta branca para fazer coisa errada. Muito pelo contrário, se Deus nos dá uma promessa, Ele nos dá uma promessa para que a gente tenha a responsabilidade, a gente entenda aonde Ele quer nos levar e o que Ele quer fazer na nossa vida, através da nossa vida. E nós não podemos achar, porque Deus nos deu uma promessa, que a gente está livre para pecar e fazer o que quiser na nossa vida. Não é assim que funciona. Tá bom, pessoal? É isso aí. É muito triste essa situação. Eu fiquei muito chocado assim quando eu ouvi essa história, né? Mas desde o começo eu já entendi assim que tinha alguma coisa errada, porque não é assim para Deus permitir alguém morrer, não é assim, dessa forma. Deus podia ter enviado um anjo lá e não deixar ninguém fazer nada para ele. Podia ou não podia? Mas se a gente pisa fora daquilo que Deus manda, a gente vai colher a consequência. Infelizmente, é assim que funciona o mundo espiritual. Por isso a Bíblia diz: não adultere, não assassine, não minta, adore a Deus, honra seu pai e sua mãe. Beleza, pessoal? É isso aí. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. E conhecereis a verdade vos libertará.